É como na guerra. Prisco olhou para ela sem dar mostra de receio e prosseguiu em silêncio. Depois perguntou. Sabeis quem sou, pois não? Ela silenciou e o diálogo prosseguiu entre nós dois. Eu acariciava os seus cabelos com ternura e piedade. Prisco tornou a perguntar. Achas que devo partir? Sim, acho. Choca-me o sacrifício de tua mocidade. Pobre Prisco, como te poderei recompensar? Permitindo que te ampare e te defenda. Queres dizer? Deixando que te compliques ainda mais. Imaginem que sigamos contigo. Como te explicarás se ficar claro que proteges e abrigas mulheres cristãs? Mamãe está certa. Deves regressar ao teu país cheio de sol, de pássaros e de flores. Eu as levaria comigo. Cirilo nos seguiria. Mamãe fez um gesto largo, de desalento. És bom, creio em ti. Tocaste o meu coração. Quando te vi ferido, com a morte esvoaçando sobre tua cabeça, decidi comigo que te traria a vida. Trouxe-te. Agora és, de certa forma, meu filho. Mas nem Cirilo nem tu podeis modificar esta situação desgraçada. E por que não? Por que não podemos quebrar nossos compromissos com os mortos? Seria traí-los. Eles estão mortos. Vós viveis. Mas estiveram vivos também. Houve um curto silêncio, depois do qual ela recitou Paulo dizendo lentamente. E o fogo provará a obra de cada um. Ficaremos. Nós sim, tu não. Não és cristão. Por que ficarias? Por Gala. Ele não recuou. Sim, por ela, por vós. Jovem. Disse minha mãe. Um dia, Gala será uma velha e eu mais velha ainda. E nos transformaremos em pó. Ficamos ensebastes pelo que de eterno existe em nós. Não fiques pelo transitório. Prisco sacudiu a cabeça. Também para mim já é tarde demais. Eu ficarei. O borés gelado nos envolveu e nossas túnicas tatalavam como asas de pássaros enlouquecidos. Ele ergueu-se, montou e, sempre envolto no vento cortante, galopou pela colina. Do alto olhou para trás, mas não esboçou nenhum gesto. No dia seguinte levamos parte do rebanho ao mercado. Foi penoso. Quando os animais se viam separados e depois postos para fora da paliçada, mamãe deixou os braços descaírem. Olhou-os e depois olhou a casa. Menos. Exclamou. Cada vez menos. Os animais baliam e recalcitravam. Sabem que vão para o matadouro. Prendemos Corona no aprisco e seguimos colina abaixo, empunhando cajados. No mercado a palavra cristão misturava-se a outras como sangue, fogo, morte. Vendemos os animais aos lotes, quase precipitadamente pois estávamos impacientes por nos ver de volta. Aceitamos magras ofertas de emergência. Já estávamos de saída quando um grupo de soldados invadiu a praça e foi postar-se às portas de um bazar. Um homem magro, de expressão zombeteira vinha com eles e uma cena inverossímil se desenvolveu em seguida. Do interior da tenda surgiu uma gorda mulher vestida de preto. Chorava e tremia de pavor enquanto protegia entre os braços palofos um menino de 11 ou 12 anos. É este o homem? Chasqueou o centurião. Não sei. Gaguejou o homem. Não sejas idiota. Gritou o militar. Já os vistes e sabes muito bem. Não, não vi ninguém. Se estiveres mentindo, na prisão te arrancaremos a verdade. A mulher soltou um grito. Não é o homem aqui. Meu filho é uma criança. Não o leveis, ele não voltaria mais. Não permitas que me levem ao presídio, chorava o menino terrificado. O centurião se aborrecia entre tantos gritos e concedeu. Está bem. Ninguém te mandará à prisão. Tens a certeza de que nunca viste este homem? Não, nunca o vi. Então, mais calma e encorajada a multidão se fechou em torno da tenda. Já não podíamos mais ver o que se passava. Entretanto a situação em breve piorava. As pessoas corriam enquanto a mulher se lamuriava e emitia horríveis uivos. Em derredor homens e mulheres muniram-se de paus e pedras.
Uma saraivada atingiu os soldados romanos. Fugimos a correr doidamente pelos becos estreitos e imundos, sem direção certa. Soubemos que, em pontos diversos de Sebastes, casas arderam. E do alto da colina, enquanto houve luz e pudemos ver, foi possível marcá-las como traços negros de fumaça que o vento hibernal entortava no céu escampo. Estávamos ainda ali, a observar, entre espantadas e aflitas quando vimos que alguém corria em nossa direção, uma figura cambaleante que caía e tornava a levantar-se. Quando se aproximou mais, notamos que se tratava de uma mulher, pois seus cabelos desnestravam-se ao vento. Corremos em sua direção. Era Zenóbia. Soluçava ao cair nos braços de mamãe e sua agonia era tão grande que não pudemos saber o que a afligia. Levamo-la conosco com uma terrível interrogação em nossas mentes. O que se passara em sua casa? Mamãe tentava falar-lhe, reconfortá-la, mas sua agitação era extrema. Fiquei com ela enquanto mamãe preparava o cozimento de suas raízes calmantes. Ela tomou a tisana e caiu em profundo sono. As horas correram horrivelmente lentas para nós. A noite caiu. O vento uivava como 1000 lobos em torno de nossa casa. Eu e minha mãe tínhamos-nos assentado, mudas diante do fogo. Galhos e folhas eram atirados contra as paredes de pedra e quando sucedia de o estrépito ser mais forte, estremecíamos. De madrugada, com um gemido, Zenóbia despertou. Pôs-se a chorar novamente, mas, dessa vez, tomando-a nos braços, mamãe logrou acalmá-la. Filha, sossega-te. Estamos aflitas, conta-nos, o que houve. Zenóbia contou-nos entre lágrimas. A casa de Memento fora saqueada e incendiada. Não sabia como fora poupada, pois Memento e os servos tinham sido mortos. A construção que era para ela um lar plácido e bonançoso se transformara em pira funerária para seu protector e seus fiéis servidores. Zenóbia via-se sozinha no mundo já que não podia contar com a proteção imediata de Heraclio, isolado na castra. Ela temia a reação do irmão quando soubesse do sucedido. Mamãe tranquilizou-a. Heraclio tinha amigos dedicados que saberiam aconselhá-lo. Deitamo-nos às 3 num catre para terminar a noite. Ficarás conosco, disse mamãe no dia seguinte. Não te podemos oferecer garantias, filha, é bom que saibas. Se quiseres, desceremos à cidade e te deixaremos com os pais de Filoctemo. Eles te receberão como a uma filha. Aqui somos apenas 2 mulheres. Os lábios dela tremeram. Por meu prazer não regressarei à cidade. Pouco importam as garantias, deixai-me ficar convosco, por favor. Correrei os riscos que correrdes. Então está bem, disse mamãe abraçando-a. Não pensas que desejamos nos livrar de ti. É que estamos tão isoladas. Corona é a única defesa de que dispomos. Mas se queres permanecer conosco aceitamos-te de todo o coração. E Zenóbia ficou conosco. Os dias se passavam lentos e frios. Prisco surgiu uma tarde e mamãe já não estranhou sua presença. Com Zenóbia descemos até a nora. Lembrei-lhe o perigo que corria vindo nos ver. Se disparassem outra flecha contra ele, dessa vez teria melhor pontaria. Ele afastou o curto mantel. Vê bem isto. Vi que o seu balteus fora substituído por uma espessa couraça de bronze trabalhado, uma bela peça que lhe envolvia o peito e as costas até a altura dos rins. É bonita. Espero que também seja segura. Jante e eu atestamos. Voltou-me as costas e eu pude ver, entre os baixos relevos, toda uma série de picadas quase imperceptíveis, marcando, com finas arranhaduras, o local dos ricochetes. Foi uma excelente ideia. Ideia de Jante e Nícalo. Assentamo-nos no madeiramento da velha nora. Zenóbia discretamente ausentou-se. Prisco me disse. Tenho uma boa notícia para ti. Estou a cargo do controle das saídas na castra. Teus amigos poderão sair em grupos. Vossas reuniões voltarão a ser o que eram. Têm sido tristes, não é? Como sabes? Pela expressão com que regressam. É uma boa notícia que me dás. Eles ficarão satisfeitos.
Sentia-me realmente alegre e aliviada. Meus olhos expediam pequeninas centelhas, quando intencionalmente lhe disse: cada dia te implicas mais. Vê só, agora estás a facilitar reuniões cristãs. Ele sorriu. Possam os deuses perdoar-me. Obrigada, muito obrigada. Exclamei com vivacidade. Estávamos muito próximos um do outro. Com um movimento simples e natural ele beijou-me. Quisera dar-te coisas, muitas coisas, mas o nosso amor é difícil. Eu poderia acumular-te de joias. Meus antepassados, os varões de minha família, assim procediam para com suas bem-amadas. Um homem gosta de proceder assim. A ti não sei o que dar-te. Gostaria de trazer-te alegria, de fazer-te feliz. É difícil. Mas acerta sempre, é o que importa. Quando nos ajuda a nos aproximarmos dos encarcerados, quando trazes esperanças à minha mãe, quando providencias mantas novas na castra. Ele corou. Sim, Prisco, tudo isto são joias de grande valor. São tesouros e quando Jesus falou a respeito deles, mencionou-os como bens que o ladrão não rouba, que a ferrugem não ataca e a traça não rói. Ele me pareceu interessado. O teu Jesus tinha estranhas ideias. E de outra feita, aqueles que o seguiam disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Prisco pareceu meditar. Depois de breve pausa eu lhe disse: tudo isto tens me dado. E eu, como te tenho retribuído? Onde está o teu tesouro, aí se encontra o teu coração. Meu coração vive contigo, és, pois, o meu tesouro. É o teu Jesus quem o diz. Nossas cabeças se tocaram. Eu queria amá-lo inteiramente, aquela era a minha possibilidade de ser feliz, mas um estranho fardo pesava sobre a nossa mocidade. Uma lágrima escapou da prisão de minhas pálpebras. Por que choras? É triste que meu coração esteja em ti, que sejas o meu coração? Não, Prisco, não é isto. Por que então? Precisas dizer-me. Hesitei um instante. Depois disse: é muita coisa a nos separar. Choro porque tu dizes: o teu Jesus. Desejarias que eu dissesse o meu, o nosso. Sim. Mais que tudo, entretanto, desejas que eu seja honesto e verdadeiro para contigo, sendo, para isto, honesto e verdadeiro para comigo. Sim, é verdade. Perdoa-me, eu não posso refazer a frase. Em tua terra, entre os varões de tua raça, qual é o maior presente que se oferece à mulher amada? A dádiva esponsalícia. Meu amor, essa pequenina frase será o presente que me darás quando nos unirmos para sempre. Sei que eu virei. Sei que eu virei. Ele me olhou de estranha maneira. Se eu vier a dizê-la, será honesta e verdadeiramente. Sim, tu a dirás honesta e verdadeiramente. Ele suspirou. Voltamos de mãos dadas, iluminados pelas luzes do crepúsculo. Subíamos pela trilha sem palavras. Mamãe viu quando nos aproximávamos. O olhar que nos lançou parecia dizer: tão jovens. Tão jovens. Ela não tinha, em sua cabeça torturada, lugar para criticar o nosso caso absurdo. Sentia a proximidade do fim e talvez para si mesma tudo aceitasse dizendo: que importa? E de fato procedíamos como namorados pela primeira e última vez. Contornamos a casa lentamente e subimos a colina. O crepúsculo rápido do inverno se derramou sobre nós em ondas de vermelho, ouro e ametista. A luz fugia em direção aos maciços do Taurus. Naquele instante uma força maravilhosa nos unia um ao outro em ondas de alegria e de paz. Estremeci e ele me envolveu em seus braços. As estrelas nasceram, a fria lua se levantou sobre a estepe. Depois o vento cresceu em intensidade e alvoroçou as nossas roupas. Não pensamos que podíamos estar sendo vigiados, não pensamos que não tínhamos um amanhã, não pensamos que o ódio podia se despejar de novo sobre nossas cabeças. Apenas uma verdade pairava nítida e serena, fazendo bater precipícios os nossos corações. Nós nos amávamos. Podíamos amanhã estar mortos. Hoje nós nos amávamos. Não sei quanto tempo estivemos ali.
Depois ele montou e partiu. Não me assinou um adeus, ou pelo menos, foi o que sentimos naquele instante, mas um até breve. Nós nos veríamos amanhã e depois do amanhã. Para sempre ainda. Mas os nossos corações tinham enlouquecido de amor, eles mentiam e eu não tardaria a recobrar a razão. Voltei para casa pisando as volutas de um sonho. Ignorei o olhar triste de Zenobia e desviei o olhar de mamãe que balançava a cabeça de um lado para outro, pois aquele gesto nada significava para mim. Poderão reunir-se todos outra vez. Prisco assegurou-me. Anunciei. Todos. Absolutamente todos. Para Zenobia aquilo significava falar a seu irmão, para a mamãe ter Cirilo em seus braços. E, realmente, 2 dias depois reuniram-se nas ruínas. Todos vieram e eu me lembro de que a grande sala já não me parecia tão vasta e de que, apesar do pranto abundante de Heráclio, fomos felizes ainda daquela vez. Muitas tochas foram acesas, pois aquele era um dia especial. Ao ser sorteado ponto para o comentário da noite, fomos orientados para os Atos, no versículo 6 do capítulo 3, quando Pedro adverte oportunamente. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Posso ainda ter na memória cada um dos incidentes daquela noite, o grande salão com suas altas paredes de pedra, suas rudes arcadas iluminadas pelas tochas de resina, presas em suportes de ferro, da esplanada envolta em bruma, do murmúrio das águas invisíveis do rio, fluindo por detrás da névoa, das fileiras de bancos e da curiosa impressão de quartel que me davam sempre aquelas 39 figuras uniformizadas, com seus balteus metálicos, seus mantos carmesins, de capacetes nas mãos. Lembro-me das paredes contra as quais se amontoavam escudos e lanças. E vislumbrando outra vez aqueles rostos jovens e belos, inspirados e solenes, onde a chama do espírito ardia, ainda hoje as lágrimas descem-me pelo rosto, como fazem agora. E nós, as moças, éramos também tão jovens, e dizíamos brincando que, entre os homens, com seus vistosos uniformes, parecíamos alegres vivandeiras. Não sei o que teria dado para ver Prisco entre nós, em tais momentos. As ausências espirituais podem doer como as ausências físicas, e era isso que eu sentia. Com ele seriam 40, a corrente de Filoctemo estaria perfeita. Às vezes eu pensava em Meliton, também recrutado, mas que as circunstâncias mantinham isolado do grupo embora fosse, também um cristão. Eu não sabia que havia algo nos unindo a todos. Uma prova da qual ia depender nossas vidas. Todavia, naquele instante, isso nem me passava pela cabeça e era Filoctemo quem falava, pela última vez, naquela reunião. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado, nesta fórmula. O que tens me pertence. Teus bens, mesmo a tua vida me pertence. Mas a voz do Senhor, pela boca de Pedro inspiradamente se dirige ao governado dizendo assim: o que eu tenho, isso te dou. Irmãos, meditemos na grandeza do mundo, no dia em que os homens estiverem resolvidos a dar o que possuem para a edificação do bem geral. Nos dias em que vivemos, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que julga constituir sua propriedade particular, e mesmo no círculo dos seguidores do Evangelho a propriedade comum já se modifica, dividida em bens temporais e espirituais, apenas para que o instinto egoísta de reter seja atendido. E, para se justificarem, dizem muitos: como poderei dar se não tiver? E outros ainda: quando tiver, darei. Mas, para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas poças perecíveis dos da terra em caráter absoluto. O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho, entretanto não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor que, no fundo, é a sua riqueza imperecível a legítima. Cada um de nós traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Irmãos, não ouvidamos a palavra amorosa de Pedro e ofereçamos de nós mesmos, no esforço de salvação, porquanto, quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras,
em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Meditemos no que temos para oferecer em cada momento e isso ofereçamos. Uma ideia me veio à cabeça. Vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa de terrível está para acontecer. Mas, o que eu podia entender por uma coisa terrível? O chá amargo que mamãe fazia era horrível, mas, todavia, curava minha indisposição. A luz por teus pensamentos. Nem tanto. Senta-te aqui, eu os contarei. O frio não te incomoda? Fiz que não, porém mesmo assim Filoctemo tomou-me pelo braço e fomos nos assentar no canto da esplanada onde eu costumava deixar o catre de prisco. Ficamos a olhar a névoa movediça que as águas, a correr, tangiam como o vento tange a fumaça das chaminés. Dizia a mim mesmo que algo de terrível podia estar para acontecer. Mas já não sei o que é o terrível. O chá que mamãe nos obriga a beber quando estamos doentes é terrível e nos deixa bons. Ele riu. Não rias, falo seriamente. Algumas vezes me dás a impressão de que não tens medo de nada nem de ninguém. Mas não sou bem assim. A maior parte do tempo sou como a chama da candeia sob o sopro do vento. Oscilo, deprimo-me, mas, porque não me faltam motivos de consolo, reanimo-me outra vez. Ele olhou para mim de modo fixo e perscrutador. No fundo, porém, és uma pequena de coragem. A chama nunca se apagará, como não se apagou. E o vento tem sido forte. Sim, muito forte. Eu disse hesitante pela primeira vez em face daquele olhar. Gala, não podemos negar a nossa fé, não importa o que suceda, o que haja. Concordas comigo? Sim. Eu observava e de súbito, pela segunda vez, um grande terror fez-me estremecer. Não me digas que teremos de nos separar. Não é isso, Filoctemo, dize que não é isso. Eu pedi surdamente. Ele não respondeu. Encostei o rosto na pedra gelada e quando virei a cabeça encontrei a mão dele. Eu suportaria tudo, disse prestes a cair no choro, tudo menos deixá-los. Eu não poderia. Quando chegar o momento faremos o que for preciso. Disse ele suavemente. Para isso nos amamos, Gala. Cada um de nós fará o que for preciso e tu farás também. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Meus olhos e meu coração choravam. Meu rosto tocava a mão dele e eu beijei-a. Como desejaria ter te dado. Um amor que não te pude oferecer, um amor belo, puro. Como desejaria poder oferecer-te um amor assim. Ele não disse nada, mas seus dedos, molhados por minhas lágrimas, se contraíram. Depois falou docemente, para me consolar. Não nos separaremos. Se pudesses prometer. Confio em Jesus e te prometo. Obrigada, Filoctemo. Já te ocorreu como é duro o sacrifício de nossa mocidade, dos vossos verdes anos, do melhor que temos? O mais alto sacrifício é o melhor. Tens razão, mas... Pobre Gala, pobre irmãzinha. Porque temos olhos de ver e não vemos. Porque não aprendemos ainda a cultivar o dom da visão. Não, infelizmente não. Pois que os olhos da carne não podem ver o que os olhos do espírito podem. Procura lembrar-te disso, procura lembrar-te quando a chama oscilar sob o vento mais forte. Perdoa-me. Por quê? Concordo com que eleges. Ele sorriu mansamente. Eu disse. Tu vives no céu, eu ainda na terra. Estamos de viagem, juntos. A bruma nos envolvia como nuvens rasteiras. Lembro-me do dia em que te vi pela primeira vez. Foi um presente de Deus encontrar-te. Foi um dia lindo aquele. Não um dia comum. Quisera passar a mão sobre teu rosto e apagar os sinais do sofrimento. Serias como naquela tarde. Mas, não serei melhor agora. Sim, naturalmente. Abençoemos a dor. Quisera poder permanecer ao teu lado pelo resto dos meus dias, Filoctemo. Só tu podes me envolver em bondade. Perdoa se eu te disser com a pura franqueza do coração desnudo. Tenho te amado durante todo esse tempo. 1 ano. 2 anos.
durante todo esse tempo eu tenho te amado. Mas, de quantas formas de amor somos capazes? Me pergunto. De muitas. E sob uma delas eu te amo, tanto quanto não podes saber. Amar-te é como passear no céu. Sim, eu sei e compreendo. Mas temos que passear pela terra antes de buscar o céu. Nós nos fixamos intensamente. Sim. Disse ele. E aquele que teu coração elegeu, espera por ti? Prisco. Prisco. Houve um breve silêncio, depois ele disse. Quisera ver-nos. A névoa esvoaçante, as tochas acesas, e nós. Deve ser belo. Um sorriso perpassou pelo rosto dele. Belo e bom. Eu disse. Filoctemo concordou. Sim, belo e bom. Um súbito arrepio sacudiu-me. Tens frio? Envolveu-me em seu manto. Ficamos em silêncio a olhar a névoa inquieta, a ouvir, por detrás dela, o escachoar das águas. Eu perguntei. Isto acontecerá de novo? Quem sabe? Talvez muitas vidas depois desta. E nesta? Só Deus o sabe. Senti-me envolta em uma onda de amargura e acerquei-me dele. Oh, Filoctemo, tenho medo de me confundir. Tenho medo de errar. E foi então que ele disse, ali, na esplanada do rio, naquele derradeiro encontro coletivo que, sem saber, estávamos tendo. É preciso crer, lembra-te bem disto. E depois, como a formular um adeus, repetiu as palavras de Pedro. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Capítulo 27. Prisco contou-nos tudo cabisbaixo, o olhar fixo num ponto entre a janela e o lugar onde eu estava. Depois levantou a cabeça e eu li uma mensagem final de despedida em seus olhos escuros e tristes. Era como se mais uma vez eu pudesse ouvir seus pensamentos e eles estariam dizendo. Eu te disse que ela venceria. Otávia venceu. Não tive o mais leve estremecimento e minha respiração não mudou. Meu coração manteve o seu ritmo, aquele ritmo costumeiro que eu podia seguir no silêncio que caiu sobre a sala. E tampouco minha mãe chorou ou disse qualquer coisa de espantoso. Nem se levantou do banco onde se havia sentado. É que no fundo já sabíamos. Em todos aqueles dias tínhamos, de pouco em pouco, inconscientemente às vezes, conscientemente outras, nos apossado daquela verdade. Por isso não nos espantava agora. A voz de mamãe quebrou aquele silêncio e eu achei estranho que o fizesse. Eu dizia a mim mesma. Este silêncio é inviolável, estará suspenso sobre nossas cabeças pelo tempo que vivermos. Ela, porém, dizia. E onde estão agora? Sob a vigilância de uns poucos elementos jurados, na castra. Nas colinas. E não podemos vê-los nem falar com eles. Não. Esperava que me perguntasses quem os delatou. Disse Prisco. Mamãe sacudiu a cabeça. Ele seguiu em frente com dolorosa decisão. Então eu vos contaria que foi uma minha companheira de infância que fez a delação. Ela se encontra em Sebastes, na casa do procurador. Não precisavas dizer. Por alguém viria a denúncia. Que importa? Não comungo vossas ideias, mas garanto-vos que daria tudo na vida para que tal não se desse. Não tens culpa. São coisas das quais, afinal, não podemos fugir. Como não poderíeis? Uma mulher delatou-vos. Se não fosse por ela, nada sucederia. Fora bastante que uma boca fosse cerrada. Cala-te. Nem penses nisso. É chegada a hora de que tudo isto se passe. Mas a morte de vosso marido, de que valeu? A quem valeu? A ele, a nós, a sua fé. Houve uma outra pausa. Estávamos na sala de nossa casa e era na tarde do dia seguinte aquele em que fora possível reunirmos-nos a todos nas ruínas da fortaleza. As primeiras lufadas, do vento que anunciava a noite, envolveram a casa e a janela bateu. Levantei-me até a fita de couro que costumava mantê-la. Tornei a sentar-me e de súbito ouvi a voz de Zenobia cantar na parte mais baixa da casa.
Era suave e afinada, como a voz de uma menina. Tive vontade de dizer: vede, contudo ela canta. Não o faz há tanto. Deixa a Zenóbia cantar. Mas nesse mesmo instante a voz de mamãe se fez ouvir. Zenóbia? O canto cessou. Ouvi seus passos rápidos pela escada e, uma fração de tempo depois, ela entrou na sala. Não havia, porém, como a luz mais forte chegava pelo fundo da casa, seguiu seus movimentos pela sombra projetada no chão. Ela veio se aproximando num passo saltitante de passarinho, uma figurinha fina e espigada. Fez um cumprimento de cabeça prisco e se deteve junto de mamãe. Filha, este jovem, apesar de não participar de nossa fé cristã, tem sido para nós um bom e querido amigo. Ele cumpre hoje um dever custoso, qual seja o de ser portador de notícias dolorosas para todos nós. Lembro-te, de imediato, a necessidade que temos, ante o Evangelho, de guardarmos nossa confiança e serenidade. Não vês lágrimas em nossos olhos e assim esperamos que suceda contigo. Mas, o que houve? Sucedeu alguma coisa a Heráclio? Não apenas a Heráclio, mas a todos os recrutados. Houve uma denúncia formal junto ao procurador, denúncia essa de imediato transmitida ao governador agrícola. Uma denúncia. Que espécie de denúncia? Foi Prisco quem respondeu. A de que soldados recrutados se reúnem em sessões secretas, deliberando de acordo com as prescrições de um homem execrável para o império, morto há quase 300 anos, na Palestina. Jesus. A voz de Zenóbia era quase um sopro. Depois ela se voltou para minha mãe a tremer. Achas isto possível? Filha, eu não desejaria aborrecê-la, se não fosse preciso que te acostumes com o pior. E o que vai ser pior? Assiste ao conquisitor o dever de exigir dos engajados juramento ante Aracaezeres, junto aos deuses romanos. E no que consiste isso? Um sacrifício, disse Prisco. Em honra aos imperadores mortos e ao gênio romano. E eles prestarão esse tributo. Falei pela primeira vez. Certamente que não. Meus olhos encontraram os de Prisco e uma luz nova neles se acendeu. Ele me perguntou frontalmente. E por que não? Julgas que tudo anda certo como está? Julgas que este é o melhor dos mundos? Achas que é aceitável que existimos e que, com verdade e consciência, como tu mesmo dizes, podemos contribuir para que esta espécie de coisas se mantenha? É preciso mudar, é preciso mudar. E mudar como, se não nos decidirmos a romper com o que está velho e podre, e a começar tudo de novo? Quando aceitamos a fé e a ação de Jesus, pelo código do seu Evangelho, rompemos com os compromissos rançosos. A luta não é nossa, mas do mundo todo. Sim, sei que muitas vezes é preciso obedecer. No episódio de uma moeda simples que lhes apresentaram, Jesus nos advertiu de que era preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Mas, neste instante, obedecer é pactuar com o mal, e, mais do que isto, um ato de covardia de que eu julgo nossos companheiros incapazes. Ele não redarguiu e ficou a olhar para mim tão vazio de expressão que não pude conter. Ajoelhei-me junto dele e tomei-lhe as mãos. És bom, mas também é certo e bom o que digo. Um dia terás a certeza disto. A vida te endereçará para novas experiências, por ti mesmo aferirás informações e concluirás. De nada serve dizer. Tens de sentir. Sim, disse mamãe, eles não obedecerão. E neste caso? Nesse caso poderemos esperar o pior. Sim, o pior. Ouves Zenóbia? Zenóbia estava pálida e desfigurada. Passava automaticamente a língua pelos lábios. Eu poderia fazer alguma coisa para ganhar tempo. Disse Prisco. Oh, não. Seria aumentar-lhes a angústia. Ficamos um momento em silêncio a ruminar nossos pensamentos. Depois mamãe perguntou. É longa a relação do catálogo? Quantos são os recrutados? 70. E já foi marcada a data e o local para a cerimônia? Sim, amanhã cedo, no Templo da Fortuna Primigênia. Ireis? Sim, iremos.
Tu comandarás. Sou obrigado. Eu me erguera e tornara a sentar-me no escabelo. Prisco se levantou em seguida e mamãe tomou-lhe a mão. Estaremos todos lá. Deus te abençoe por quanto fazes por nós. Cirilo alegra-se com a assistência que nos dás e te é grato. Prisco saiu e eu o segui, mas parei hesitante e desanimada à porta. Ele estava no meio da escada quando se voltou e me olhou. Corri para ele. Tu me compreendes? Perguntei-lhe ansiosamente. Sim, compreendo-te. Dantes eu não te compreenderia. Hoje sim. Em meu país muitas vezes a terra treme. Em alguns lugares esses terremotos tiram edifícios inteiros do lugar. Deve ter acontecido alguma coisa assim aqui dentro, fez apontando para o próprio peito. Pelo teu amor fui tirado de um lugar onde me encontrava. Agora descortino vistas diferentes. Não julguei oportuno prolongar o assunto. Sempre irás ao juramento? Perguntou-me. Sim, irei. Otávia certamente estará presente. Não poderá perder o espetáculo do seu triunfo. O triunfo de Otávia. Otávia ainda não conseguiu me impressionar, Prisco. Tu compreendes, entre nós a questão é de mulher para mulher. Ela não tem a força suficiente para escancarar a caldeira do inferno. E a brisa que sopra do céu é refrescante e boa. Vi que o perturbara e a compreensão desse fato como que me acalmou dando-me uma sensação de superioridade que eu nunca quis ter. Tu és refrescante. Especialmente sincera. Otávia tem qualquer coisa a ver com nosso passado, isto é lógico, Prisco. Nós a ferimos, ou qualquer coisa assim, contanto que erramos juntos. Entretanto, se ela deseja persistir no erro, não temos que nos entregar inermes às suas mãos, temos. Nenhum de nós dois quer ressuscitar o passado. Esquecê-lo e ser livre. Havia um tom novo em sua voz e eu disse. Só hoje nos pode libertar. Quem lhe diz? Jesus. Não temes o que possa suceder? Não. E por que não? Porque esta é a única forma de vencermos Otávia. Não silenciá-la, não coibi-la, não vingar. Esquecer, perdoar. Envoltos nas trevas transitórias, ressurgiremos para as luzes no bem que nunca morre. Como saber? Não é como dar a volta à colina e encontrar estrada ali adiante. As palavras não são suficientes. Terás de sentir como eu sinto. Ele olhou à distância, para além dos rododendros despidos e eu segui o seu olhar. O vento é forte e frio. Disse automaticamente. Sim. Respondi lentamente. Forte e frio. Se pretendes ir ao templo amanhã, peço-te que não te atrases. Seria torturante para mim ficar a esperar. Sim, está bem. Então, adeus. No dia seguinte vimos insônias a manhã surgir. A noite toda, o vento assoprou com fúria e desespero ao longo da estepe, ululando entre os cabeços pedregosos, sibilando em derredor da casa. Nós nos levantávamos e andávamos de um lado para o outro. Encontrávamos-nos como fantasmas no escuro e não nos dizíamos nada. Voltávamos para a cama trêmulas de frio e nos punhamos a orar. Depois, esquecidas, erguíamos-nos de novo para dar novas voltas sem sentido. Não nos ocorreu acender o fogo que nos aqueceria nem descer aos cômodos de baixo onde a proximidade das ovelhas e cabras nos traria algum calor. Houve um momento em que abri a janela e fiquei a olhar a paisagem em volta no luar. E porque um farelo cintilante se depositasse sobre os desvãos de pedra, percebi que o sereno se congelava e que o inverno tinha chegado cedo aquele ano. E, de súbito, vi-me menina ao lado de meu irmão. De manhã, bem cedo, antes do nascer do sol. Corremos para fora, colhemos aquele saibro reluzente que, de tão frio, queima-nos as mãos e fazemos bolotas que nos atiramos um ao outro. Ou alvejamos a arrepiada corona que, de rabo entre as pernas, foge para dentro. Mas essa manhã se apaga, borrada por uma dor imensa. Curvo-me e choro ao vento, deixando que o sopro inclemente me desfaça as tranças e leve meus cabelos numa sarabanda louca, enquanto digo muitas vezes, dezenas de vezes sem cessar. Meu irmão. Meu irmão.
Depois fecho a janela, deito-me para me levantar de novo. O dia nasce e nós assentamos em silêncio para uma refeição de coisas absolutamente sem gosto, que é penoso engolir. Corona vem me lamber a mão. Olha-me com aqueles olhos cheios de humildade e de uma tépida ternura. O instinto dos animais. Pensei. Ela sabe. Seu instinto conta-lhe o que se passa. Acaricio-lhe a cabeça macia e felpuda. Beijo-a e ela balança o rabo, vagarosamente. Está a olhar-nos quando fechamos a porta. Uma multidão se acotovela à frente do templo da deusa. Isto quer dizer, fala-nos mamãe, que temos de abrir caminho. Precisamos estar lá na frente. Ela vai abrindo passagem, dura e reta como uma estátua, indiferentes aos murmúrios. E nós a seguimos surdas aos insultos que nos dirigem, aos protestos que se levantavam. A Aracaesari se encontra naquela parte a qual chamavam Toulouse e nós nos detemos por detrás das colunas, bem onde é preciso que estejamos. Sento-me coberta de suor e exausta. No ar há aquele cheiro de especiarias queimadas que dá uma ideia de morte e de celebração fúnebre. Os cornus soam lá fora. Centuriões a cavalo, dos poucos que ainda restam na cidade, forçam caminho em meio à multidão. Há gritos e impropérios. Os cornus tocam outra vez, lúgubres e longamente. Eu fecho os olhos, mas não posso deixar de ouvir. A marchas sincopadas sobre o lajeado diz que a 12ª Legião se aproxima. Abro os olhos, a cena estava montada. Estão ali, os 70. Parecem meninos a brincar de soldados. Estão pálidos, e a ansiedade marca-lhes as faces, jovens e belas. As lágrimas me escorrem dos olhos quando vejo João. Está empertigado e teso, faz-se de forte, o pobre. E lá na frente estão o procurador em pessoa, o conquisitor, os decuriões, os centuriões, Prisco. A multidão apinhada em torno silencia. Percebo que o procurador se dirige à legião, diz coisas que não entendo e não me esforço por entender. É aquele homem gordo e cor de cera que eu vira dantes, na festa aqui fora, sem ser convidada. O tempo passa e o suor empapa minha roupa. Minha vista falha e eu me ponho a orar. Respiro fundo, fecho os olhos e procuro repousar. Abro-os de novo. Os sacerdotes entram com seus litus, como o de Atanásio. Postam-se em círculo em torno do altar. 2 deles balançam os turíbulos. Cabe ao conquisitor exigir o juramento e ele o faz. Sinto-me fria como o saibro de gelo. O que irá suceder, santo Deus, o que irá suceder? Ouço um nome desconhecido, depois outro. E o primeiro deles se adianta e vai se deter junto ao altar. O ministro, a que chamam Camilos, estende-lhe a serra, ele toma os grãos odoríferos, hutus, sob os degraus e vai depositá-los sobre o focus turiclemos. Desce os degraus de costas. Um outro nome desconhecido voa sobre nossas cabeças. Tudo se repete. Mas agora grita o nome de Alexandre, o nosso ascoalista, e Alexandre não se move do lugar. O nome é repetido em vão. Um murmúrio, um frêmito percorre a multidão. Depois, silêncio. Meu corpo pende contra a coluna. É inverossímil e terrível, mas a paz me volta. Olho para o rosto de mamãe, para Zenóbia. Estão pálidas, porém serenas. O sacrifício aos imperadores romanos e aos gênios prossegue, mas as pausas se seguem e são os nossos que as motivam. Lembro-me de que olhei o céu por entre os alvos capitéis das colunas dóricas e de que o azul me pareceu doce e macio, acessível e franqueável. Grita o nome de Cirilo e eu sorrio em meio àquele silêncio. Mas o suave azul se embota e percebo que choro. João, Eliano. Chamam Heráclio e a cabeça de Zenóbia está recostada na minha. Eu acaricio em gestos de sonho os cabelos compridos. Pombos ruflam asas no ar e são feitos de metal e neve. Cerro vagarosamente as pálpebras. Filoctemo. Abro-as. Há um garoto imundo junto de mim. Como te chamas? Ápios. Tens um irmão? Sim. Tu amas muito? Sim. Como se chama ele? Júlio. Por que choras?
Porque também tenho um irmão e amo muito. E como se chama ele? Cirilo. Obrigada, meu Deus, porque eu posso recordar. A cerimônia está finda e muitas frases se erguem no ar. Já não é possível fazer mais nada. E para que serve o magistrado? Que motivos pensas que poderão ter? São cristãos. Volto-me para aqueles seres desconhecidos e respondo-lhes calmamente. Há muito ainda por fazer. Em verdade, o trabalho está apenas começando. E não importa que não seja entendido. Digo a outro. O magistrado serve para fazer cumprir as leis do mundo. Deus, as leis do céu. Tem os mais altos motivos, a causa da humanidade. E finalmente. Sim, são cristãos. Tu viverás, assim como eu viverei. E um dia descobriremos o quanto estávamos certos. Ninguém, entretanto, faz um esforço para compreender. E isso não me importa. O Toulouse vai ser evacuado. Mamãe avança. Estamos bem junto ao espaço onde os juramentados devem passar. E passam. Estão ativos, uma pálida claridade parece banhar-lhes os rostos desfeitos. Meliton está com eles, também resistira. E eu repito a mim mesma. São 40, como Filoctemo esperava. E eu amo-os. Colho os seus sorrisos quando me veem. De volta a Castro até que a punição seja escolhida. A punição não, a recompensa. Não entendeis? Não importa, o melhor já foi feito. Otávia está de pé à minha frente, entre sedas cor de ouro. Sorrimos ambas, sorrisos diferentes. A estupidez de que dera prova deixa-me perplexa. Sim, Otávia, mas esta é uma sublime estupidez. Receberão o que merecem, a pena dos malfeitores de estrada. Livrar-me-ei de todos vós. Não te livrarás. Contudo nós nos libertaremos de ti. Não te sentes magoada? Não, eles se portaram exatamente como eu esperava. Não tive surpresas nem mágoas. Bem, talvez o veredito te dê um choque, já que não o tiveste. Eu me esforçarei para que isto aconteça. 1000 vezes te disse que perdes o teu tempo. Oh, não. Quem te disse? Atingi-os através de ti. Pobre Otávia. Como perdeste o teu trabalho? Deste-me o melhor de minha vida. Mas o melhor está por vir e não virá de ti. De quem? De meu Deus. E recitei. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence. O que queres dizer? Apenas repito a frase de Jesus na qual nos diz que meditemos sobre o que nos falta para a paz individual. Da glória do tempo provisório para nossa renovação. Da singela fórmula que afasta os fantasmas de nossa inquietação. Ela riu, uma daquelas gargalhadas que enlouqueciam o aprisco. E como a querer dizer-me que me sabia cristã, arrancou um comprido estilete dos cabelos e, com gesto calmo, desenhou-me uma cruz sobre o braço nu. Não estremeci, nem recuei, embora o sangue aflorasse reproduzindo o desenho em 2 traços rubros. E foi então que senti Prisco ao meu lado. Sua mão procurou a minha, apertando-a fortemente. O riso de Otávia morreu. Seus olhos coruscavam em contida cólera. Mas o rosto dele se conservava calmo e pacífico, e aquela foi minha segunda vitória naquele dia amargo. Vi que Otávia se afastava em direção ao Toulouse e meu coração pulsava doidamente. Prisco se libertara dela. O seu plácido olhar, sem terror nem desânimo, sem rancor ou ira, era o sinal que Deus me dava daquele outro triunfo em meio à tormenta. Ele rasgou uma tira de minha túnica e me envolveu o braço. E embora um apressado soldado lhe viesse dizer que o procurador o chamava, deu a última volta e o derradeiro nó antes de me deixar. Não disse nada e apenas voltou para mim rosto belo e tranquilo antes de me deixar. Está tudo certo e perfeito. Pensei. Certo e perfeito. Mamãe, Zenobia e eu descemos os degraus do templo e voltamos para casa. Capítulo 28. Dormi pesadamente e, quando acordei, na manhã seguinte, abri a janela e me debrucei em seu peitoril. Uma camada de orvalho enregelado, como pequenas gotas de leite, se espalhava pelo solo.
Junto ao rio os rododendros se envolviam em densa neblina. O ar estava frio e cortante, embora o vento tivesse parado de soprar. Olhando para a paisagem familiar e monótona, os capuchos de relva ressequida e os cabeços de rocha escura, pareceu-me que as cenas e acontecimentos do dia anterior eram apenas um sonho desenrolado há muito tempo, irreal e desconexo. Nascia um novo dia sobre as estepes e a terra imutável, o céu fixo e impenetrável, não se preocupavam com as alegrias e pesares dos homens. Os pássaros mais retardatários imigravam para as mornas margens do Nilo, para além do mar interior, e eu via a forma escura de um grupo, de andorinhas chileando no ar, rumando ao sul. Em seguida, da direção do rio chegou até mim o ruído frenético de alguns pardais. Eu pensei: amanhã terão ido embora e apenas o vento cantará nas estepes. Os pássaros são felizes porque, de todos os seres da criação, são os mais livres. Suas asas os levam para onde querem. Entre as nuvens do céu não há conflitos nem as dores que avassalam as criaturas na face hostil da terra. Vesti-me, fui renovar as rações do aprisco e fiquei a olhar os movimentos naturais da vida. Corona que bocejava estirando as pernas bem para trás e arqueando o lombo felpudo, cor de castanha e branca. As crias daquele outono, empertigadas sobre as pernas finas, dando corcovas umas sobre as outras, soltavam curtos balidos ou ensaiando marradas pouco certeiras e cômicas. Estava morno no pequeno cercado onde ficavam presas até que o leite fosse tirado. Mamãe desceu com seu balde e me pareceu tranquila, embora olheiras roxas lhe marcassem os olhos. Ajudei a amarrar as ovelhas e cabras e depois fiquei a acompanhar os seus destros movimentos enquanto o leite esguichava espumoso e quente para o jarro. Trazidos para fora, os animais baliam e piscavam aos primeiros raios de um pálido sol. Depois de libertos, levados por um seguro instinto, saltavam para o cercado maior onde eu lhes abri o portãozinho rústico. E lá dentro sabiam encontrar suas próprias crias, às quais ofereciam as tetas cálidas. A vida era cheia de milagres, eu pensava. E mesmo separados pelos compartimentos escuros da morte, teríamos também o seguro instinto de encontrar aqueles que o misterioso desígnio da criação harmonizava e identificava como nosso próprio coração. Mamãe e eu tínhamos tantos a nos falar, mas, mesmo assim, nada dizíamos e apenas, a espaços, olhávamos uma para a outra, a como a dizer: há sabedoria e serenidade por detrás de tudo. Só num momento teve uma frase ocasional. Não acordei, Zenobia. O dia vai ser longo e difícil. É bom que descanse. Concordei com E. Levamos o leite para dentro e nesse instante percebi, pelo ruído de vozes, que um barco passava rio abaixo. Tentei distrair-me numa série de trabalhos rotineiros. Zenobia levantou-se. Fomos tomar nosso caneco de leite com pão preto. Tive vontade de ficar a sós pelo menos uma vez naquele dia. Chamei Corona e desci com ela em direção ao rio. A densa névoa esvaece de pouco em pouco e as colinas, as árvores despidas, as águas corrediças começavam a ganhar forma e nitidez. Fui até a Nora, enchi e descarreguei água sobre o canal. O saco de couro desapareceu na névoa de modo irreal. Depois ficou pesado, eu acionei o singelo mecanismo e levantei-o. Fiz isso muitas vezes, imaginando os pensamentos de meus avós quando faziam aqueles movimentos, há muitos anos atrás. Como seriam eles? Teriam convicções? Sofriam por elas? Desde que o mundo é mundo, diziam-me desde que eu era uma criança, o homem sofre por aquilo em que crê. O mundo. Olhei o mundo. Quietude e graça, a doçura da mão da névoa esfumando os contornos, as cintilações do orvalho enregelado que se desfazia aos raios do sol nascente. Por toda a parte homens nasciam e morriam. Meu bisavô, meu avô, meu pai, agora Cirilo. Lutavam e se afogavam na tristeza e, por mais que fosse a sua inquietação ou a sua dor, por mais que amargassem as lágrimas derramadas, a paz do mundo não se perturbava e sua beleza, se destruída, se refaria em breve. Os juncos renasceriam milhares e milhares de vezes e fariam aquele belo movimento oscilante quando os pássaros detivessem seus voos sobre eles.
Os rododendros refloresciam. Os grilos e as abelhas repetiam seus gritos e seus voos imemoriais. As águas do rio, neste ou naquele leito, prosseguiriam a sua trajetória. Ninguém poderia jamais ofender a terra. Ela se ergueria sempre, com seu mágico impulso, protegida por incalculáveis forças, abrigada do tempo. E nós, tão franqueáveis, tão mutáveis, como nos refaríamos? Eu senti em mim mesmo a resposta da minha eternidade, a força cálida que para mim promanava, de onde? De onde estavam os nossos sonhos? Voltei para casa com a nítida consciência de todos os meus atos e pensamentos. Não sabia o que me estaria esperando no fim da jornada, o futuro era-me desconhecido, porém tinha a íntima convicção de que saberia quando deveria dobrar cada esquina. Entrei na casa e mamãe estava à minha espera. Já podemos ir, disse simplesmente. Fechamos a casa e descemos para a cidade. Contornamos os banhos públicos, atravessamos o mercado, depois becos e ruas, deixamos a cidade às nossas costas. O quartel se encontrava, pesado e branco, sobre a colina à nossa frente. Um grande número de pessoas se amontoava ali. E quando nos aproximamos, pelos olhos com gestos insones, percebemos que muitos tinham passado a noite ao relento, em torno de fogueiras que ainda ardiam. Eram famílias conhecidas e embora as pessoas se vestissem com simplicidade, envoltas em suas grosso casaco e manto de grossa lã, sentia-se que diferentes posições sociais e níveis de riqueza confraternizavam nas mesmas ansiedades. Nós nos cumprimentávamos e minha mãe inclinava a cabeça com simplicidade, porém mesmo assim o seu movimento era belo e digno. A dor não pudera roubar a beleza natural do seu porte. Os pais de Filocteno vieram ao nosso encontro e Gemma se refugiou nos braços de minha mãe. Tinham rostos de cera, porém suas vozes não tremiam. Por eles soubemos que Luciano, respeitável líder cristão de Antioquia, também se encontrava encarcerado em Sebastes. Preso em Nicomédia, e sendo levado de retorno à sua terra para ser julgado. Todos sabiam que Luciano ia confirmar aos seus juízes sua qualidade de cristão. Algum tempo se passaria e teríamos notícias de seu martírio e morte. Luciano se achava também no fortim e ali se rejubilará ao deparar com um numeroso grupo dos seguidores do Cristo Jesus. Nossos amigos ouviram-lhe o verbo inflamado de legítima fé. Sabiam que Luciano caminhava para a morte, mas sua firmeza e serenidade eram um apelo emocionante. A fidelidade do grupo se robusteceu. Vimos Luciano. As portas da castra se abriram e ele passou por nós, conduzido por um pequeno magote de soldados. Levava as mãos agrilhoadas às costas e seu andar denotava o quebramento físico. Sorria para nós e nos encorajava. Levaram-no para o cais onde a embarcação esperava e eu me lembrei de ter ouvido ruídos de tráfego no rio, no dia anterior. Um pequeno grupo acompanhou-o, reconfortando-o com palavras e instando com os guardas montados para que o poupassem, a cada vez que tropeçava e caia ao pó do caminho. O procurador se irritara profundamente com aquele encontro inesperado. Exigindo a imediata partida de Luciano, mandado a enfrentar seus juízes, decidiu dobrar os 40 renitentes da 12ª Legião. Por dobrar os renitentes podíamos compreender muitos expedientes odiosos e terríveis. Alegrai-vos pelos vossos filhos, dissera-nos Luciano ao passar, eles não cometerão apostasia. Os presos estavam incomunicáveis e tinham fracassado todas as tentativas de remeter-lhes alguma mensagem ou de receber deles a mínima frase. De sorte que muitas pessoas se acercavam de Luciano pedindo-lhe notícias. Ele sorria tranquilo e acenava com a cabeça dizendo: "A paz em seus corações. Alegrai-vos. Alegrai-vos." Mas os boatos, articulados por vozes cautelosas, circulavam de boca em boca. O procurador se alarmara com a perda de 40 recrutas. No fundo, o procurador era um canalha medroso. Eles pediram emissário rio acima, até Nessião, solicitando tropas para o policiamento da cidade. O contingente existente em Sebastes, naquela manhã, se encontrava distribuído entre o presídio, os armazéns da nona, a castra e o palácio.
Não era superior a 60 homens, incluindo aqueles que tinham sido juramentados no dia anterior. As horas foram passando e a fria luz do sol não bastava para nos aquecer. Por quantos dias nos veríamos obrigados a enfrentar aquela tortura? Perguntávamos uns aos outros. Os guardas, na passagem da paliçada, eram mudas estátuas vestidas de ferro. Depois que Luciano fora levado para o embarcadouro, ninguém mais entrara ou sairá da castra. Locomovi-me de um lado para outro e olhava para dentro do pátio alimentando a secreta esperança de ver Prisco. Desde o dia anterior, quando o procurador mandara chamá-lo, não o tornara a encontrar. Agora já éramos algumas centenas de pessoas diante do portão. Curiosos e mexeriqueiros da cidade misturavam-se aos parentes dos detidos. E quando chegavam, faziam-nos perguntas que não éramos capazes de responder. O que decidiu o procurador? Pensais que possa obrigá-los ao juramento? Que medidas serão tomadas? Quando? Eu não sabia, ninguém sabia. Houve um momento em que experimentei aguda sensação de fome, mas depois a cabeça se me tornou leve e o corpo reconfortado. O sol se pôs a pino e agora se inclinava em direção ao poente. O silêncio de pouco em pouco foi substituindo o burburinho da massa e as pessoas, envoltas em amplos mantos e peplos, pareciam estátuas dispostas em grupo. Os gestos morreram ao longo dos braços pesados de desalento, os olhos olhavam sem ver, fixavam pontos vagos e turvos. Assim se postavam por longos momentos, depois se reanimavam, voltavam-se para o portão da castra, tentando verificar alguma coisa no pátio. Em seguida mais uma vez desfaleciam. O fogo morria nas fogueiras dispersas e riscos de fumaça rabiscavam o ar frio. Eu olhava bem para todas aquelas coisas e procurava fixar na memória a silenciosa dor da multidão, admirando-me de que pudesse comover-me, entristecer-me e progredir sobre mim mesma vencendo o desalento. Houve então um movimento no interior da castra e as pessoas como que despertaram do torpor, comprimiram-se respeitosas e cheias de temor à curta distância dos guardas. O conquisitor e os decuriões, montados, reuniam-se no pátio. Um frêmito correu à multidão. Eles. Fechei os olhos e senti o calor do sol em meu rosto. Abri-os e vi que, em formação militar, os prisioneiros se alinhavam, saindo dos alojamentos. Não lhes tinham sido retirados os uniformes, eu notava apenas a falta dos escudos e lanças. Ficaram ali, eretos, a esperar. O conquisitor gesticulava e olhava-os com expressão de rancor. Depois um veículo carregado de lenha surgiu no pátio e o homem na boleia teve ordem de sair. As rodas rangeram no saibro, o homem animava os animais e gritava. É. Deram-lhe passagem e abriu caminho em meio a nós. Um novo murmúrio agitou a multidão. Era um carregamento comum? Ou tinha uma finalidade especial? Em dias antigos muitos dos nossos tinham sido consumidos vivos nas fogueiras. Essa lembrança arrancou queixumes e gemidos esparsos. Oh, Deus do céu! Suplicavam vozes. Vi que 2 tambores tomavam postos à frente do grupo. Iam sair. O conquisitor assumiu o seu lugar de mando. Por sua ordem os cavalarianos avançaram por cima de nós e afugentaram a multidão. Os tambores rufiaram, mas não vi quando foi dada a ordem de marcha. A massa humana, alarmada e desinquieta, tornou a se aproximar dos altos portões guardados. Éramos levados de cá para lá, empurrados, apertados e, para não nos extraviarmos, agarrávamo-nos firmemente na túnica de mamãe. Acotovelada pelo povo achei-me de novo junto à guarida e, então, vi Prisco. Estava montado e foi tomar seu lugar à frente do grupo comandado. O ruído das sandálias se ergueu ao compassado do saibro. Pus-me na ponta dos pés para poder ver bem. Pais, mães, irmãos, irmãs, crianças, anciãos de movimentos trêmulos e cabeças nevadas se comprimiam em torno de nós. O conquisitor passou à frente, em seguida os tambores, depois os prisioneiros. Eram fantasmas que buscavam palidamente sorrir à multidão estarrecida e muda. Seguiam 2 a 2.
Lembro-me de que Meliton exibia uma expressão de altivez ao lado da branda humildade de João. Transpuseram o alto pórtico fortificado, Donato e Cúdio fechavam a marcha. Vieram 5 equites e Prisco era um deles. Buscando-se com uma força sobre-humana, nossos olhos se encontraram, mas o seu olhar era vazio de expressão. Os decuriões encerraram a marcha e os portões se fecharam batendo com estrépito a face da multidão. Breves murmúrios erguiam-se dos grupos numerosos, mas nenhum nome foi pronunciado, nenhum choro convulso se fez ouvir. Por mais que eu apelasse para a minha imaginação, não podia atinar com o que iria passar-se. A única hipótese plausível era a das fogueiras, mas aquela lenha, embora abundante, não seria suficiente para sacrificar 40 homens. A mesma ideia devia passar pela cabeça de mamãe, pois uma expressão de perplexa ansiedade punha uma ruga entre suas sobrancelhas. Ela não podia compreender, ninguém, entre aquelas dezenas de pessoas, podia compreender. Mas o ruído das sandálias ritmadamente batendo contra o solo, o som áspero e seco dos cascos no chão duro, envolvia meu coração de desalento. Minha mente queria trabalhar e não podia. A marcha, monótona e igual, demandou a estrada principal. Para onde se dirigem? Sussurravam vozes aflitas. Para a cidade. Coleando o sopé da colina, onde se encontrava a castra, a estrada corria para a cidade. Mas quando, ao alcançar a via principal, o conquisitor dobrou para a direita, vimos que a cidade não era o seu objetivo. Ao longe, demandando os altiplanos, vi o carro carregado de lenha. Suas rodas rangiam na estrada pedregosa. As primeiras lufadas do vento da tarde nos alcançaram envolvendo-nos em nuvens de pó. A noite ia ser gelada e ainda não sabíamos para onde nos dirigíamos. Eu, entretanto, reconheci o caminho. Certo dia, durante minha convalescença do ataque da Pantera Negra, saíra a passear de biga com Filoctemo. Cruzamos a encruzilhada por onde se alcançava o manso onde Valente trabalhara. A estrada ascendia em direção às paisagens mais desoladas e tristes da região e a multidão ia seguindo, cegamente, aqueles que amava. Não fosse o ruído do tambor e o arrastar de nossos passos, estaríamos mergulhados no silêncio de um sonho. Não sei quanto tempo caminhamos. Ninguém mais fazia indagações, apenas seguíamos para frente, com máscaras de incerteza afiveladas em nossos rostos. E o tempo passava. Nuvens de pó nos envolviam no vento enregelante, o sol mais e mais descia em direção a um poente azul e roxo. De pouco em pouco alcançávamos os pontos mais altos da região, o altiplano vergastado por vendavais impiedosos contra os quais não se tinha nenhuma proteção. A rala vegetação da estepe dava lugar a tufos de espinheiros selvagens e urzes enfesadas. A multidão incansável, todavia, seguia sempre. Então alcançamos o ponto onde se derramava o maior dos lagos. Eu me detivera ali com Filoctemo, arrepiada de medo. O conquisitor fez sinal de alto. Nós nos detivemos também. O carro que nos antecedera descarregava sua carga a curta distância das águas. E nós ainda não podíamos compreender. Eu olhava os cabeços desolados, a paisagem tétrica, nua, as urzes raquíticas entre cujos ramos o vento lolava. Depois olhava a Prisco a uma distância em tempo, uma distância de séculos padecia nos separar. Nem por um único instante fora quebrada a rigidez da formação militar. Havíamos nos detido 20 passos à retaguarda, mudos a espiar, sem compreender, com o vento assoprando em nossos ouvidos. O carregamento do carro deu 4 pilhas de troncos e estava claro que não teriam a terrível finalidade que andava em nossas mentes. O tambor rufiu de característica maneira. Ouvi que o conquisitor berrava uma série de ordens diferentes e que 40 vultos se moviam ligeiros, dispondo-se de sorte que, agora, compunham uma longa fila voltada para o lago. E eu ainda não podia compreender. Creio que a nenhum espírito, naquela centena de pessoas podia, remotamente, ocorrer o que se ia passar. Todavia, quando a ordem de marchar estrugiu clara e nítida, a verdade deflagrou em meu espírito com a força de um raio. Meu coração como que cessou de bater e minha mente começou,
vívida e dolorida a trabalhar. E enquanto isso meus olhos acompanhavam a marcha dos prisioneiros. 1 passo, 2, 3, 10, 20 passos, a margem do lago se aproximando, os pés sobre a lama. A ordem de parar. O alto. Nada, a boca do conquisitor cerrada num rictus de crueldade. Os pés chapinhando água. Outros passos. Alto, eu dizia a mim mesma, alto. Mas nenhuma voz de comando em meus ouvidos. O galope de meu coração rivalizando com o bater dos tambores. A água chegava-lhes às virilhas, depois às cinturas, finalmente aos ombros. Alto. Sempre os tambores. Ordem de meia volta. Posso ainda ouvir a surda exclamação da multidão. Agora mesmo nos espíritos mais simples não havia dúvidas. Um outro carro chegou cantando a cantiga que as rodas cantam apertadas nos eixos. E dele foi retirada uma ara, um altar improvisado sobre o qual Júpiter Olímpico esperaria o frustrado sacrifício aos imperadores mortos e ao gênio romano. Ainda posso ver o estrado revestido de púrpura franjada, o alvo deus ante os cortinados e o camelo zirto à espera do momento de desempenhar suas funções. A multidão expectante emudeceu e no intervalo que se seguiu eu tive a impressão de que o ar se gastara e de que eu estava prestes a morrer de sufocação. O sol se afundava na direção do poente e o vento cortante ia se transformando no terrível Bóreas, que assoprava severo e brutal do norte enregelado. E no meio das águas tristes e frias do lago, estavam eles parados, impassíveis e silenciosos. Apenas as cabeças descobertas iam morrer no lago salobro e escuro, que o vento, conjugado à noite, ia enregelar. Nem por um momento eu me acovardei. Do altar do Deus, meu olhar foi pousar na fila de cabeças descobertas. O vento agitava-lhes os cabelos em linguagem de adeus e o lago se fez inesperadamente belo. As luzes do crepúsculo, carmesins e roxas, tarjadas de coral e ouro, largamente se refletiam nas águas negras e delas faziam como que um leito de reis em pompas majestosas. Era tão belo, que os gemidos da multidão serenaram e um doce silêncio nos envolveu a todos. Logo em seguida as primeiras estrelas ali se refletiram e foi belo e triste vê-las. Agora as fogueiras se acendiam e o conquisitor falava. Dizia que o magnânimo procurador de César houvera por bem conceder aos culpados, levando em conta sua inexperiência e pouca idade, uma nova oportunidade de jurar fidelidade aos deuses protetores do império. Assim sendo, todo aquele que se dispusesse a queimar os tus, sacrificando ao deus olímpico, poderia, independentemente de ordem de comando, sair das águas e se reconfortar junto ao fogo aceso. Isso dispusera a magnanimidade do procurador, permitindo que, espontaneamente, cada qual se retratasse com inteiro esquecimento do ultrajante ato de desrespeito anterior. Todavia, nas águas, nem o mínimo movimento se esboçou. Contornei o lago. Uma providencial ponta de pedra avançava em direção em que meus amigos se encontravam. Dali não era difícil falar a Filoctemo. A seu lado, postavam-se Cúdio e Meliton. Filoctemo estava ao alcance de minha mão. Todavia um guarda rugiu às minhas costas. Para falar-lhes eu teria que esperar as sombras da noite. E estas vieram, de pouco em pouco. O Bóreas agora assoprava com furor, anelando a superfície das águas. O ar se fazia cada vez mais frio. A multidão, em grupos, se concentrava junto às grandes fogueiras já acesas, onde crepitavam grossos troncos. Muitos, entretanto, indiferentes ao frio, espalhavam-se pelas margens escorregadias e úmidas. Houve um momento em que, montado em seu belo cavalo, Prisco passou muito próximo de mim. Estava cansado e pálido. Havia olheiras profundas em seu rosto taciturno. Eu esperava, impacientemente, que as sombras se adensassem e eu pudesse me aproximar de Filoctemo. Não muito longe dele, eu via Cirilo, João e Eliano. E lá de longe, no lusco-fusco da tarde, sorriam. Minha mãe a todo instante levava as mãos às águas medindo-lhes a temperatura e eu notei que, em breve outras pessoas começaram a imitar-lhe o gesto. O rosto dela fizera-se pálido de cera, nós nos olhávamos e não achávamos o que nos dizer.
Uma lufada de vento cortante me envolveu. A superfície do lago se agitou e pequenas maretas molharam o rosto dos supliciados. O lago pareceu tornar-se mais fundo, as negras águas salgadas mais cruéis e repelentes. De súbito percebi que um grande silêncio me envolvia. As famílias cristãs se haviam reunido e, ante as luzes amortecidas do poente, oravam. Eu própria me pus a orar. Depois disso tudo nos pareceu mais brando e mais fácil. A ventania prosseguia, intensa e fria, mas a atmosfera já não parecia pesar como uma coluna de chumbo sobre minha cabeça. Uma tênue névoa começou a se erguer das águas. Por aquelas alturas já devia ser terrível estar imóvel lá dentro. Eu me movia de um lado para outro, aproximando-me da ponta de pedra, e a cada passo imaginava os membros hirtos, enregelados, as articulações se inteiriçando, a circulação se tornando preguiçosa e o coração tardo em bombear o sangue que ameaçava se tornar em gelo. Mamãe retirou a mão da água. Estava dura e roxa. Mas eles eram jovens, os nossos heróis da fé, seu sangue crepitava num calor diferente, eles iriam durar horas ainda. A chama da fé os aqueceria. Eu via que, com o passar das horas, os próprios guardas se surpreendiam. Rodeavam o fogo, batiam as mãos, bafejavam-nas e depois lançavam para o meio do lago um olhar em que havia temor e respeito. Vi Prisco, imóvel como uma estátua equestre, a olhar a comprida fieira humana submersa. No meio das águas alguém se lembrou de cantar e, em breve, um dos antigos hinos que salmodiavam na igreja de Sebastes se fazia ouvir. A multidão acompanhou as palavras suaves, a contrita melodia em que o Senhor era louvado por todos os seus dons. Não havia travo de amargura ou revolta nas notas musicais que, muitas vezes, perdiam-se em soluços. Lá, no seio das águas escuras, o canto vencia o vento e chegava aos meus ouvidos. Ele põe óleo nas águas tumultuosas. E eu sigo seguro a viagem. Com ele ao timão. De súbito, sobrepondo-se à ventania, o hino se erguera como um grito vitorioso, emitido num arroubo sobrenatural, erguendo-se para o céu que a noite de pouco em pouco ganhava. E diante daquele fragor mais forte que a ventania, aqueles que nos tinham tangido para a morte se entreolhavam e tinham gestos de espanto. Prisco não se movia, absorto e quedo. O canto era belo, era como uma cascata de esperanças feita em sons a nos envolver, em estremecimentos de ternura e renúncia. 300 anos antes, na Judéia, um homem amara e morrera por muito amar. A maravilhosa fé que soubera despertar, vivia ainda e se fazia sentir em torno daquele lago selvagem, num dos países mais bárbaros da terra. Sua voz ecoara até ali e convidava para viver a verdadeira vida, a se desdobrar para além da morte. Quem perseverar até o fim será salvo, cantavam as vozes e nós nos envolvíamos em suas mornas vibrações, desafiando o terror, o frio e a morte. Quem crer em mim, mesmo morto viverá. Os olhos enxugavam-se, enchiam-se de doce claridade enquanto a canção morria, docemente, num queixume de tácito aceitamento. Eu olhava a fila de cabeças e pensava. O sonho de Filoctemo foi profético. Ele não mentiu exceto num detalhe. Meliton substituía Prisco. Mas, fora pedir demais. Ali estava a corrente e seus 40 elos. Já então a névoa se tornava alta e as sombras se faziam densas. Foi naquela penumbra estranha e sinistra que um grito rouco se fez ouvir partindo do seio das águas. Como um único ser, a multidão silenciosa voltou-se para o lago. Alguém se aproximava da margem. Meu coração se deteve num hiato de dramática expectativa. A corrente de Filoctemo ia se quebrar. Um corpo se ergueu rígido da lama e uma face se fez visível. Não. Eu não quero morrer. Disse Meliton com dificuldade imensa. Um brilho de triunfo se retratou no rosto do conquisitor iluminado pelas chamas da fogueira. Ele inquiriu duramente. Sacrificarás aos deuses? A resposta tardou um pouco, porém chegou clara, embora irreal aos nossos ouvidos. Sim. O sombrio fantasma avançou um pouco, mas eu me afastei tomada de horror. Meliton era um ser fantástico surgido das águas. Vi que,
Vencido um primeiro momento de perplexidade, as outras pessoas encolhiam-se, fugindo à sua sombra malfazeja. Enregelado ele se movia como um automato. Caiu e ninguém avançou para ampará-lo. Nem sequer aqueles para os quais se dirigia e que poderiam se comprazer com a sua defecção adiantaram-se para prestar-lhe ajuda. Ergueu-se e avançou para Aracaezeris. Eu assistia, trêmula, os seus esforços. Ouvi o crepitar das touras incendiadas e o pulsar do sangue em minhas veias. Não, dizia a mim mesma, ele não pode, ele não vai fazer isto. Como na penumbra de um sonho vi que, em movimentos mecânicos de um títere, ele tomava os grãos do Toulouse e com esforço deixou que a pastilha caísse no braseiro da Ara. Inquieto, sôfrego voltou-se então para a fogueira mais próxima. Estremecia e seus olhos com gestos fitavam hipnotizados as labaredas. Seu rosto moreno mostrava-se verde e um sentimento de profundo terror mantinha aberta a sua boca, dilatadas suas narinas, as mãos erguidas como as garras de um animal de rapina. As chamas lucilavam em seu corpo molhado, convidando-o, chamando-o. Ele quis se aproximar, fez um desesperado movimento e caiu. O conquisitor ordenou que o aproximassem do fogo, porém a voz do decurião fria e desprezível, comunicou-lhe que era tarde demais. Meliton estava morto. O que se passou em seguida foi rápido demais para que eu pudesse seguir todos os detalhes. Não olhávamos para Meliton, não mais. Todos os olhos se voltavam para a lacuna, acolá, entre as cabeças ao rés das águas. E aquele vazio fazia doer e sangrar os nossos corações. Foi então que o silêncio estupefato se quebrou. Um relinchar, um rápido tropel de cascos. Prisco, a estátua equestre, ganhara movimento. Ele gritou. E ainda hoje, centenas de anos transcorridos, posso ouvir o tom da voz amada. Jantio, Nícalo, Cirilo, Filoctemo. Ele chamou. Eu vou. Aceitais-me. Recebo Jesus e se me aceitares, Jesus me receberá. Ouvi a voz firme de Filoctemo. Sim, Prisco. Eu te esperava. Vem. Como Paulo a caminho de Damasco. E as vozes disseram em coro. Sim, sim. Vem. Com movimentos firmes e lestos ele virou a montaria e avançou com ela para o altar. Vi quando o cavalo empinou e suas patas caíam com ruído sobre os estrados improvisados. Prisco pôs por terra a estátua do deus. Ela se fragmentou e rolou destroçada pela lama salgada. Tomados de espanto os decuriões, os soldados, o conquisitor não se moviam. Agora o altar era apenas um monte de ruínas informes que as piras incendiavam. Então, tranquilamente, ele desmontou e caminhou em direção às águas. Passou por mim e não me viu. Seu rosto refletia um fogo interior e parecia irradiar. Era belo e luminoso, como que banhado por um sol invisível que meus olhos não podiam ver. Era também terrível em sua obstinação. Marchava direto para onde a continuidade da corrente de Filoctemo se quebrara e quando eu o vi chegar, entre as exclamações jubilosas daqueles que se preparavam para morrer, eu me deixei cair por terra. Por mais que sofresse, que a ventania me envolvesse e meu coração sangrasse, eu não poderia nunca mais me queixar depois daquele dia. Nunca mais. Ergui-me, esquivei-me entre as pessoas tomadas de assombro e fui me equilibrar sobre a ponta de pedra. Assentei-me rente à água. A luz das fogueiras iluminava-nos em fugazes e trêmulos reverberos lucilantes. Vi que intensa emoção se pintara no rosto de Filoctemo. O teu sonho se realizou. Tinhas razão. Disse-lhe suavemente. Prisco vira-me e agora sorria para mim. Havia triunfo em seu olhar e eu lhe disse. Filoctemo sabia que virias. Queres trocar de lugar comigo? Assim ficarás junto dela. Tendes muito a vos dizer. Mas quase não me posso mover. Tens de me ajudar. Renuncias de estar junto de mim, Filoctemo. Sei o que significa o teu sonho. Esta corrente irá deter a onda de injustiças contra os cristãos. Chegamos ao fim. Depois disto tudo será contado no tempo passado. Ele sorriu pacificamente e comentou. Talvez. Talvez.
Mas eu vi Prisco, eu sabia que viria. Eu duvidava de ti. Quando voltares para casa poderás abrir o embrulho que te dei, lembras-te? Não deves chorar, irmãzinha. Prisco, ajuda-me. Com mais um pouco estaremos imóveis para sempre. Vem enquanto é tempo. Prisco ajudou-o e trocaram de lugar. A ventania serenou, mas agora a névoa se erguia tão alto que eu não podia ver a ninguém além de Prisco. Filoctemo e os outros se perdiam entre os vapores oscilantes. Prisco ergueu o braço e tomou minha mão. Havia um tom cálido de alegria em sua voz. És minha noiva agora. Disse com emoção. Eu concordei. Sabes, não foi indignação apenas. Eu aceito Jesus e sou cristão. Ele prosseguiu lenta e seguramente falando. Boiava acima das águas envoltas em névoa e enchia de luz os escombros dos meus sonhos. Nosso amor foi sempre assim, vivido no limiar. Agora amávamo-nos na fronteira da morte. Sim, sim. Eu a sentia entre lágrimas. Agora já não havia quem nos pudesse separar. Tínhamos vencido. Já não havia terrores nem ansiedades, estaríamos juntos, juntos para sempre. Ele dizia. Oh, Gala, meu amor, meu amor. Chegou-se bem perto, eu me curvei, nossos rostos se tocaram, nossas lágrimas se confundiram. Tu comerás a côdea do pão de arroz em meu lugar. Tu agora comes o pão da vida em espírito e verdade. Tínhamos mil coisas sobre nosso amor a nos confessar, mas um formoso hino se ergueu nas margens e nós ouvimos num sublime silêncio até que, baixinho, eu também me pus a cantá-lo. Dedicados ao bem encontraremos as fontes da vida. Ao nos banharmos nas águas da morte. Os que se comprazem no mal cancelam. A ressurreição na luz. Preciso é repetir o curso expiatório. A volta à lição é o remédio. Não há alternativa. A lei do retorno é síntese em Jesus e a divina providência é magnânime e rica. Haverá retorno para todos. Para os bons em vida nova. Para os maus em nova condenação. E sempre a cada um de nós apenas. Que pode resolver. Houve uma curta pausa e eu repeti. É sempre cada um de nós apenas que pode resolver. Isso fizeste. Quer dizer que renasceremos e que, em outras vidas, estaremos juntos novamente. Sim, mas antes disto estaremos juntos. A morte não existe. Já não existe o que possa nos separar. Não se passará muito e estarei ao teu lado. O tempo foge ligeiro. Sei tão pouco de tudo quanto Jesus ensinou. Apenas o que ouvi nas ruínas e o que tu me disseste. Temos ainda algum tempo. Dize-me o que é mais importante. E foi assim que, silenciando as palavras do nosso amor e do nosso adeus, pus-me a falar-lhe das mais consoladoras lições do Mestre Nazareno. Citei o Sermão do Monte e as parábolas transmitidas junto ao lago de Genezaré. Não senti o correr das horas da noite. Meu hálito aquecia-lhe a face, eu assoprava a névoa que o envolvia como mãos de fantasmas. Pela madrugada, Prisco avisou-me que Filoctemo morria. Ele se apaga, disse-me. Para ele próprio os movimentos eram quase impossíveis. Mesmo assim, penosamente, pode trazê-lo para junto de mim. Filoctemo agonizava. Tomei seu rosto gelado entre minhas mãos e beijei-o. E bem junto ao meu ouvido percebi que tentava dizer alguma coisa. Antes adivinhei do que entendi o que se passava. Queres me lembrar as tabuinhas? Seus olhos piscaram. Era isso. Eu não me esquecerei. Ele penosamente articulou. Tua mãe. Houve o lampejo rápido de um sorriso quando ele expirou. Percebi que Prisco também não duraria muito. O lago dava pé junto à ponta rochosa e a cabeça de Filoctemo descansava bem junto à minha face direita. E na face esquerda eu sentia a sua fraca respiração. A vida se esvaia nele. Continua. Pediu-me fracamente, pois que o esforço de trazer Filoctemo fora demais para ele. Continua, fala um pouco mais. Narrei o episódio do Gólgota e a ressurreição. O cruel desespero não me podia mais apertar em suas garras perversas. Uma grande paz havia em meu coração. O dia já nascia quando sua respiração morreu por fim.
Silenciei imóvel, sentindo-lhes as faces frias e imóveis, até que as luzes da manhã iluminaram as águas negras do lago. Estavam todos mortos. Então, silenciosamente, as pessoas entravam pela água gelada e os traziam para fora. Houve um grito. Está vivo. Era Cirilo. Meu irmão ainda vivia. Fracamente o seu coração pulsava contra o ouvido de minha mãe. Não sei o que se passou no íntimo do conquisitor. Ele se compadeceu. Mulher, disse, aproximando-se de minha mãe. Só o teu filho vive. Consinto que o leves para junto do fogo e poupo-lhe a vida se tu também quiseres poupá-la. Os olhos de mamãe estavam secos. Ela olhou-o firmemente, com desconfiança. Toma-lhe a mão na tua e queima-tus diante do que resta dará. Nunca. Eu não poderia desrespeitá-lo. Consciente ele não o fez, como me aproveitar de sua agonia para traí-lo. Deve então ser devolvido às águas. Só os mortos podem ser retirados. Disse com voz dura e impaciente. Guardas? Não precisais apelar para os guardas, disse mamãe com simplicidade. Eu já levei este filho nos braços muitas vezes. Tenho forças para cumprir com meu dever. Firmemente avançou para as águas e ali esteve com meu irmão nos braços até que seu coração parou de bater. A multidão de joelhos olhava orar. Depois, apertando-o firmemente nos braços, de faces enxutas, veio depositá-lo aos pés do conquisitor. Nós os velamos mesmo ali e, naquela tarde, levamo-los ao cemitério. Acompanhado pelos guardas armados, o conquisitor se retirara. A notícia correra e uma pequena multidão se amontoava às margens do lago. Os estranhos olhavam sem compreender. Tínhamos envolvido os mortos em nossas túnicas, mas suas faces espiavam jovens, belas e pálidas, banhadas pelo morno sol da manhã. Companheiros nossos desceram a cidade e logo 41 macas rústicas chegaram até nós. Levamo-las num respeitoso silêncio. E Sebastes inteira assistiu, estática, à passagem dos corpos. Dizia-se que íamos sofrer represálias, que era preciso acautelar. O incidente pusera as famílias cristãs a descoberto. Foram sepultados no lado grego do cemitério Tríplice, num canto que avizinhava com o local em que a Dastra jazia. As covas tinham sido abertas e lá dentro os depusemos, envoltos em nossos mantos. Olhei-os um a um, pela última vez. Tropecei ao sairmos da necrópole e, com a dor física, percebi que tinha estado completamente embotada no decorrer das últimas horas. Havia 2 dias que não punhamos o mais leve alimento na boca. Eu me sentia como que sob o efeito do filtro de algumas plantas que serviam para acalmar a dor. Estava enregelada, de cabelos desgrenhados, suja e rota. Minhas mãos se tinham ferido nas rochas à beira da lagoa e eu não percebera e nem me importara. Era como uma sonâmbula incapaz de sofrer. Demos as costas ao cemitério e rumamos para casa, silenciosas, cada qual mergulhada no seu anestesiado mundo. E outra vez chegava a noite e outra vez o Bóreas assoprava. Dia e noite, noite e dia e noite. Pus-me a dizer e a cambalear. E nem mamãe nem Zenóbia se importavam. Quando chegamos à porta da casa, mamãe se voltou para nós e nos disse: quando pudermos chorar, será melhor. Capítulo 29. Apesar de ser aquela a segunda noite que eu passava em claro, ainda não sentia nenhum cansaço ou sono. O sereno umedecia minhas roupas e o frio era intenso, porém não tão intenso quanto aquele que curtira as margens do lago, entre brumas de pesadelo, na noite anterior. E Corona, deitada junto a mim, aquecia meus pés. Eu estava cavaleiro da colina do rio e, sob o luar, podia ver a sua fita serpenteante lá embaixo, aquela hora envolta no intenso nevoeiro que envolvia as margens e desenhava fantasmas brancos entre os juncos ou em torno das árvores desnudas. Durante muito tempo o vento assoprara, gemendo e chorando em meus ouvidos e eu me abrigara por detrás de uma das lajes mais elevadas. Depois serenara. Todavia eu sabia que, antes do amanhecer, voltaria a soprar. Houve um momento em que me pus de joelhos e acariciei a cabeça de Corona, a boa e querida companheira e,
Como esperava, via que a sua respiração se congelava nos pelos em torno da boca, como um farelo de gelo. E tive pena. Mas eu precisava estar de vigília ali. O procurador exigira a presença de um examinador, funcionário especialmente encarregado de investigar e castigar os delitos por defraudação. E o que se passara na 12ª Legião fora considerado, conforme se dizia na cidade, um ato defraudatório contra o poder. Assim sendo, as famílias dos soldados mortos tinham decidido partir de Sebastes por algum tempo ou para sempre. Houver um conselho entre os homens mais velhos. Não se podia supor quais seriam as medidas a serem tomadas pela autoridade esperada. Ninguém mais duvidava da opinião religiosa dos familiares dos mortos. O meio de verificar isto seria, naturalmente, exigir a prestação de tributos aos deuses, com novos episódios lamentáveis nos templos da cidade e outras tantas vidas sacrificadas. Assim sendo, era preferível partir. E os aprestos foram feitos. Estávamos vivendo o ocaso das perseguições contra os cristãos no mundo antigo. O sonho profético de Filoctemo era uma realidade. Licínio seria vencido e sob Constantino viria dia de paz. Mas naquele instante nada disso podíamos saber. Ainda naquela noite os pais de Filoctemo estiveram em nossa casa. Bondosamente convidaram-nos a seguir com eles. Pretendiam atravessar a Capadócia e rumar para as costas da Cilícia onde possuíam pequena propriedade abandonada que, trabalhando, nos podia abastecer a despensa. Os campos eram abundantes para os rebanhos e as vinhas e oliveiras fartavam os lagares. Cultivaremos a terra e as nossas lembranças queridas. Dissera o ancião de olhos úmidos. Zinóbia seguirá conosco. Constituiremos outra família, unida pela afinidade em Jesus e, nos dias da velhice, nos aqueceremos uns aos outros. A isso mamãe comentara. Até que o futuro nos leve para junto dos afetos do passado. Lembrei-lhe que os campos da Cilícia eram verdes, as encostas tinham árvores e flores. E não muito longe está o mar que tu amas mesmo sem o conheceres. E depois, se um dia quiserdes, voltareis. Falávamos com volubilidade, tentando esquecer a dor imensa que cada um trazia armazenada em seu coração. Eu sabia que íamos partir para uma ida sem volta. Nessa noite fui à canastra, abri-a e retirei o embrulho que Filoctemo me dera. Expliquei a seus pais e a minha mãe do que se tratava, narrando-lhes o episódio. As pugilares de Filoctemo estão aí dentro, disse a minha mãe tomando o embrulho nas mãos. Disse-me que esperasse o seu aviso para entregá-lo a ti. Ontem, no lago, pediu-me que o fizesse. Foram as últimas palavras que pronunciou. O que se encontra aí dentro te pertence. Ela desfez o pacote e puxou a candeia para mais perto, a fim de que pudesse ver melhor. Aquela luz reconhecia o objeto, aquele mesmo que, quando nos conheceramos, ele me enviara por Cirilo, com uma mensagem brincalhona. Mamãe abriu-o. Nas partes interiores, sobre a superfície de cera, o estilete grafara uma mensagem pouco extensa. Dizia: estarás perplexa quando receberes estas linhas e eu venho pedir-te que te reanimes e que faças a esperança brilhar em torno de ti de gala. Não estarás só, pois, neste mesmo momento em que te escrevo, preparo-me para regressar aos teus braços. E tu me reconhecerás por um sinal que tão bem conheces e que te saltará aos olhos. Com a permissão de Jesus nossos destinos se ajustam. Beijo-te o desvelado coração. Embaixo estava escrito o nome de meu pai. Os olhos de mamãe não se despregavam daquelas tábuas, que revirava entre os dedos. Pela mão de Filoctemo o espírito de meu pai havia escrito. Ela me perguntou. Compreendeste bem o que dizia? Sim, ele voltará para ti. Cirilo parte e ele regressa para nossos braços. Tinhas tábuas e guardaste segredo. Filoctemo recomendou-me que esperasse. Ele virá, mas... como? Quando? Exatamente agora que Cirilo se foi ele retorna. Oh, se pudesse ser verdade. Se ele encontrasse como fazê-lo. Se puder. Ele saberá encontrar um meio. Ele prometeu-te, mãe. Sim. Foi um homem decidido.
saberá como proceder. Pôs as mãos atrás da mesa e deixou que o corpo pendesse pesadamente, com incontrolável fadiga e abandono. Depois, erguendo a cabeça e olhando para mim, começou a chorar perdidamente. Eu e Zenob avançamos para ela, abraçamo-la e, de súbito, como se alguma coisa se quebrasse em nós, também nos pusemos a chorar, entregamo-nos ao pranto sem peas e ficamos em seus braços um tempo que não sei, a soluçar perdidamente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois nossos soluços foram serenando até que um cálido silêncio nos envolveu. Quando me voltei para o pai de Filoctemo, vi que não era o vulto alquebrado que entrara na sala. Embora suas faces estivessem molhadas de lágrimas, toda a sua figura parecia irradiar serenidade e força. Mamãe tomava-lhe as mãos e as beijava dizendo: beijo as mãos de Filoctemo em vossas mãos. Nossos filhos estão juntos. Eles se alegrarão se nos reunirmos também. Não permitiremos que a luz que acenderam venha a se apagar. Nós a manteremos viva pelo mesmo trabalho e a mesma dedicação. Será longa jornada. Sim. Mas nos deteremos onde quer que haja uma comunhão cristã. Há muitas igrejas disseminadas por toda parte, nelas descansaremos. Partiremos contigo. Disse mamãe com firmeza. Os arredores de Ku são belos, mesmo nesta época do ano são aprazíveis. Oferecem veredas para passeios encantadores. É possível que a vida nos ofereça novas dores, novas dificuldades. É possível. Nos momentos difíceis Filoctemo costumava lembrar-nos Paulo falando aos filipenses. Fazei as coisas sem murmurações nem contendas. Os ânimos desanuviavam, a coragem retornava. Ficaram os dois a elaborar planos. Nossa casa permaneceria entregue a um trabalhador de nome Passis, chefe de numerosa família. O destino final da propriedade seria resolvido mais tarde, se não nos decidíssemos a voltar. Os aprestos para a viagem se faziam rapidamente. Temia-se a chegada inesperada das tropas e do examinador. Pensávamos abandonar Sebastes numa única caravana, mas os riscos seriam maiores se a medida fosse levada a cabo. O rio vinha sendo vigiado dia e noite. Ao primeiro sinal de alarme as famílias retirantes buscariam refúgio provisório. O cômoro acima de nossa casa oferecia admirável posição, oferecendo ampla vista do rio. O pai de Filoctemo incumbira-se de ficar de vigília naquela noite. Entretanto, pareceu-me absurda a ideia de deixar aquele homem avançado em anos passar tantas horas ao relento. Disse-lhe que eu o substituiria. Levaria Corona comigo. Creio que foi o tom que me manifestei que fez prevalecer minha ideia. Não era uma consulta, mas apenas a comunicação de uma decisão tomada. Talvez mamãe tenha sentido que, daquele instante para sempre, eu tomaria as rédeas do carro de meu destino em minhas próprias mãos. Assim, não replicou. Por esse motivo eu estava de vigília naquele ponto da colina. As horas foram passando. Eu meditava, rememorava, sofria. De súbito tive a sensação de que o pesadelo passara. Respirei o ar gelado muitas vezes e uma progressiva sensação de alívio foi se apossando de mim. Então, sem susto nem terror, veio-me a impressão de que uma mão cobria a minha. Dava-me uma impressão de calor e apertava meus dedos doce e fortemente. Olhei para o nascente e percebi que, em breve, o dia começaria a nascer. Os primeiros tons pálidos de rosa se mesclavam ao azul enluarado da noite. Julguei que devesse voltar para despertar os outros e assim o fiz. E aquela mão invisível sobre a minha como que me levava suavemente. Lentamente a luz do dia se acendia. E foi de encontro àquele fundo de delicada palheta que viu o denso grupo em marcha. Corona rosnou e, ao nos aproximarmos, percebi que a gente de Eliano estivera por perto. Naquele amanhecer seguia sua viagem nômade. Mais tarde eu saberia que a notícia dos acontecimentos anteriores chegara aos ouvidos do chefe tribal. O corpo de Eliano fora desenterrado e queimado no decorrer da noite, conforme o culto funerário devido a um príncipe de sua raça. Sumiram-se nos desvãos do monte e eu me aproximei da casa.
Correndo à minha frente corona fora se deter nos degraus da frente. Teve um curto latido, retornou a mim para, ladrando sempre, voltar ao mesmo ponto. Havia qualquer coisa de estranho ali. Um embrulho de farrapos que ela cheirava e tentava desfazer com auxílio da pata. Colhi o enrolado imundo. Uma criança de dias se abrigava lá dentro. Dormia apesar do frio intenso, cuidadosamente carreguei-a para dentro. E a sensação de uma mão sobre a minha se fazia mais intensa. Todavia, no interior, cessou de todo. Parei na casa adormecida e silenciosa. O luar não se apagara e um fio cor de prata brincava no balteus de Cirilo. Com a criança nos braços, pisando levemente, dirigi-me aos fundos. A quantos sucede o que sucedeu a mim, costumamos dizer que foi delírio, um sonho ou outras coisas assim. Todavia eu tinha os sentidos alertados e registrava com clareza minhas impressões. O fogo morria no braseiro e um fio de fumaça dançava no ar parado e penumbroso. Aquele foi o pretexto, pois que a fumaça se esgarçou lentamente e foi se aproximando até bem perto de mim. Nela se plasmou, clara, como que banhada em um luar misterioso, a primeira das faces. Foi Donato, depois Cúdio, e Flávio. E um se prendia ao outro na diáfana moldura de uma argola refulgente. De sorte que eu tive diante de meus olhos a corrente de Filoctemo. Foram passando sob meu olhar maravilhado e sorriam com doçura, belos, palpitantes, coloridos pelo vício da vida no esplendor da mocidade. Vi João, Cirilo e Filoctemo. E este, como que envolto em um júbilo que ia para além das alegrias da vida material, parecia dizer: eu te contei, lembraste? Por último veio Prisco e minha alma ansiava por ele. Tinha um coração e esse coração pulsava rítmico com o meu. Nossos pensamentos confundiam-se, eu vivia nele e ele vivia em mim. Nossos espíritos se tocavam. Nós nos dissemos todo o nosso amor naquele instante fugídio, tudo quanto em 50 anos de ternura e paz nos teríamos dito. E depois disto a imagem se apagou. Mamãe encontrou-me muda no meio do cômodo com o fardo nos braços. Contei-lhe o que se passara e um misterioso pensamento deve lhe ter cruzado a mente. Pôs o embrulho sobre a mesa e febrilmente afastou os trapos. Até que viu aquilo que buscava. Havia no pequenino braço de um frágil menininho, perfeitamente desenhada, uma mancha de nascença configurando uma minúscula asa. Ela tomou a criança no nos braços e, nervosa, pediu-me que acendesse a candeia. A luz amarelada desnudou seu próprio braço e mostrou-mo. Eu nunca tinha posto atenção àquela marca. Mas agora podia ver. Tinha o feitio de uma pequenina asa, era, em tudo, idêntica àquela que a criança trazia. Esta, aparentemente indiferente ao frio, parecia dirigir-nos um lúcido e confiante olhar. Mamãe apertou-a contra o seio e sua voz chegou aos meus ouvidos quase num balbúcio. É ele. Está de volta. Poucas horas depois deixávamos a casa. Tangíamos um pequeno rebanho e levávamos os nossos trastes no plastelum puxado pelas mansas cabras. Encontramos a caravana em pleno caminho do sul. Era muito cedo ainda e pequenas gotas de gelo se desfaziam entre as relvas requeimadas. Dizíamos-nos uns aos outros, em forma de saudação: glória ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Entramos no lugar que nos foi designado. Éramos a 32 famílias a caminho da costa. Em conversa com outras pessoas soubemos que grupos cristãos da igreja de Sebastes tinham, igualmente, abandonado a cidade, porém por outros caminhos. Iam se recolher às grutas rochosas situadas a algumas milhas da cidade. Ali, nos anos que seguiriam, iriam construir as atualmente famosas igrejas rupestres da Capadócia, ainda existentes e que levam os estudiosos da arte sacra primitiva aos confins da Ásia Menor. Íamos andando aos pálidos raios do sol da manhã e, olhando para trás, tivemos a derradeira visão da cidade. Rolos densos de fumo envolviam as construções. Tínhamos evacuado em tempo. As represálias haviam começado. Todo o bairro do Estuque, onde se congregava o maior número de famílias cristãs, fora incendiado. O vento tangia as labaredas e o fogo se alastrava.
Foi assim que vimos Sebastes pela última vez. Lá longe no lombo da colina fronteiriça Porta Eudana, eu podia ver o cemitério tríplice, a águia romana sobre os portais do quarteirão romano. Um jovenzinho parara junto a mim, olhando espantado as chamas que lambiam as construções, e eu lhe perguntei: És irmão de Flávio, pois não? Sim. E para onde vai a tua família? Para Nicéia, na Bitínia. Ali se reunirão todos os bispos cristãos para um concílio. Vais também? Não. Mas tu assistirás a um fato muito importante. Verás o cristianismo desaparecer e ceder lugar a uma nova doutrina, o qual denominarão catolicismo. Como sabes, Jesus será transformado em Deus. Tu assistirás ao declínio de tudo quanto nos legou. Mas um dia o cristianismo se erguerá das cinzas. Quando? Não sei quando. Muito tempo se passará talvez. E tu, para onde irás? Para um lugar onde há tanto por fazer que bem pouco tempo terei para falar e ouvir. Não vais querer ser católica? Não, eu continuarei simplesmente a ser cristã. Olhei Sebastes pela última vez. Quarteirões em chamas, rolos de fumo cinzento abafando aquela que todos conheciam como a rainha do ponto. Alcancei Zenóbia. Mamãe apertava a criança fortemente contra o peito e fixava um ponto ao longe, e eu não poderia dizer se era o céu ou era a terra que ela olhava. Fim. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos audiolivros. Junte-se a nós em Telegram para receber notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.